Agora eu vou mostrar a máquina aqui para vocês, beleza? Ó, essa aqui é a minha solda MIG-MAG, ok? É uma ESAB Compact MIG 215i, beleza? Então, falando sobre o equipamento aqui, estou começando pelo cilindro. Como eu uso para soldar aço carbono, então a máquina ela vai soldar no processo MAG, tá? Não é ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensa que é MIG, mas é MAG, tá? Que a gente vai soldar aqui, ó. Então começando, como eu soldo aço com essa máquina aqui, então eu uso para soldar aço carbono. Então no aço carbono a gente usa o processo de soldagem MAG, tá? Por que MIG-MAG, tá? MIG significa metal inerte gás, ou seja, é uma solda onde tem adição de metal e você usa um gás inerte, né? Inerte gás, o gás inerte. O que é o gás inerte? É um gás que não tem ação sobre a poça de fusão, é um gás que ele não age quimicamente com o metal em fusão. Esse é o MIG. E o processo MIG, né, você vai usar para soldar metais não ferrosos, como o alumínio, por exemplo. Então, o que a gente usa normalmente nas carrocerias dos nossos carros, que em grande maioria são em aço, a gente usa para soldar o processo MAG, que é Metal Active Gas, que é adição de metal, mas gás ativo. E como se configura o gás ativo? O gás ativo se configura aqui no cilindro de gás como mistura de argônio CO2, tá? O CO2 ele é ativo na poça de fusão, ele interfere na poça de fusão do aço, preservando características físicas e mecânicas do aço, tá? Então por isso que a gente precisa usar a mistura para MIG. E existem vários percentuais de mistura para MIG. O que eu mais indico para soldagem de chapas finas, que é o que a gente usa aí na funelaria artesanal, enfim, qualquer trabalho que se vai usar chapas finas, que a gente usa aí as chapas cerca de 1 milímetro, que eu costumo falar, né? De 0,9 até 1,4, 1,5 milímetros, geralmente é o que aparece nas carrocerias, né? Em partes diferentes da carroceria você tem espessuras de chapas diferentes, mas na grande esmagadora maioria dos casos menos de 1 milímetro. Então entre 1 e 2 milímetros é considerado chapa fina, e a gente usa o percentual de mistura argônio CO2 do cilindro é de 98% argônio e 2% CO2. O percentual é bem baixo, tá? 2% CO2 é suficiente, tá? Para você garantir as características do aço e fazer uma boa soldagem sem problema algum, tá? Muita gente me pergunta se não pode usar argônio puro, tá? Argônio puro você está dentro do processo MAG. Você vai conseguir fazer a solda? Você vai conseguir fazer a solda, sim, tá? Mas você não está seguindo o protocolo, por assim dizer, né? Os engenheiros pensaram esse processo de soldagem para trabalhar com essa mistura, e isso é por uma razão, tá? E se você não está seguindo isso, você está causando um erro, tá? Você está causando um problema químico no aço. Qual que é o objetivo do gás no processo de soldagem MIG-MAG, tá? A principal função do gás é expulsar o oxigênio de derredor da poça de fusão para permitir com que o aço entre em fusão, ou o alumínio, ou qualquer outro metal que você esteja soldando, sem que o oxigênio venha a interferir na soldagem. Essa é a principal função. O CO2 entra na jogada aí da mistura para a soldagem de aço, para preservar características químicas do aço, beleza? Então por isso que tem que usar. Vamos seguir direitinho aí o que as cabeças pensantes definiram, né? Porque gastaram muito tempo chegando nessa conclusão, não adianta a gente querer ficar inventando moda, beleza? Então, mostrar aqui de novo, ó. Esse aqui é o cilindro de argônio com CO2, que não dá para ver muito bem, ó, mas ó, tá vendo o pescoço aqui, ó? Tem uma faixa meio cinza aqui, né?
O cilindro de mistura de argônio CO2, ele é marrom com o colarinho em cinza, tá? Aqui tá meio sumido, mas é em cinza. Se o cilindro é de colarinho cinza, você não pode mais abastecer argônio puro, ele vai estar contaminado. Então ele sempre vai ter que trabalhar com mistura argônio CO2, tá? Beleza? Então tá aqui. Aqui eu tenho o manípulo, a gente sempre vai abrir só 1/4 de volta, não mais do que isso, 1/4 de volta, não precisa abrir tudo. Aqui eu tenho o regulador de vazão. Então aqui esse primeiro manômetro indica a carga do cilindro. Então eu vou abrir aqui, ó. Vocês vão ver que vai pular o primeiro ponteiro, que é esse aqui. Subiu, ó. Tá quase na hora de carregar o cilindro. Aqui, ó, isso aqui tem que estar sempre solto. Eu sempre regulo antes de usar o equipamento. Aqui você pode ver que a vazão é em litros minuto. Então eu vou ajustar o equipamento aqui em litros minuto, tá? Esse é o cilindro e regulador de pressão. A mangueira vai para a máquina e abastece a máquina. Aqui na máquina eu tenho uma chave de liga e desliga. Então aqui o equipamento está ligado, tá? Olhando aqui a cara do equipamento, eu tenho um conector euro, que é por onde vem o gás, o arame e a corrente elétrica. Aqui eu tenho um borne que é para conexão de tocha, ou melhor, de garra para eletrodo revestido, soldagem MMA. E aqui o borne para a conexão do cabo massa. Beleza? Aqui eu tenho seleção, tocha de soldagem MIG-MAG e seleção para soldar MMA, eletrodo revestido. E aqui eu tenho uma opção 2T, 4T, que tem a ver com a forma que você quer que o gatilho funcione, né? E aqui eu tenho o ajuste de alimentação de arame e o ajuste da tensão, tá? Essa máquina aqui para soldagem eu uso o ajuste de tensão, tá? Que é sempre uma relação proporcional tensão corrente, tá? Então algumas máquinas vem escrito o ampere, mas na verdade você está ajustando aí um percentual entre corrente e tensão sempre, tá? Essa máquina aqui para soldar, essa especificamente para soldagem de chapas de cerca de 1 milímetro, eu trabalho entre 14 e 15 e às vezes até 15,5, tá? E por que tem essa variação? Muitas vezes a variação acontece até por conta da energia da rua, da fornecedora, que tem variações durante o dia, então tem que estar sempre calibrando a máquina. Então, dica número 1 aí, tá? Sempre antes de partir para soldar uma peça que está pronta ou para soldar uma carroceria do carro, pegue uma chapa da mesma espessura e faça testes antes, tá? Mesmo que você já está acostumado com a máquina, mesmo que você já saiba soldar, é sempre importante fazer os testes antes, porque você pode ter alguma variação aí, algum problema, inclusive problema de contaminação de gás, algum erro na máquina, você esqueceu algum detalhe, a fornecedora está com menos corrente, menos tensão na rua naquele dia, enfim, N coisas podem acontecer, né? Aqui eu tenho o cabo massa, que está aqui, né? Ligado à máquina, e aqui eu tenho uma tocha, corpo da tocha, gatilho, bocal, e aqui na ponta, ó, vocês estão vendo o arame aqui, tem essa pontinha aqui bem no meio aqui, ó, que é o que faz o contato entre a corrente que a máquina fornece e o próprio arame, tá? Aquela pontinha ali, tá? E essa pontinha ela tem medidas, tá? Essa pontinha ela pode ser 1, 0,8, conforme, e ela tem que ser conforme o arame que você está soldando. Se você está soldando com um arame de 1 milímetro, você precisa estar com aquela ponta de 1 milímetro. Se você está soldando com arame 0,8, você tem que estar com a ponta 0,8 para garantir um bom contato da soldagem, tá? Vou abrir a máquina aqui agora para mostrar para vocês aqui. Máquina aberta. Eu tenho aqui, ó, alguns componentes aqui para a gente conhecer. O primeiro componente deles é esse conjunto aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Vou mexer aqui, ó. Percebe que o carretel ele não vira livre, ó. É porque ele tem um sistema aqui dentro chamado freador. Esse sistema tem que estar ajustado para que o carretel não rode livre, tá? Atrás do carretel aqui tem um guia com um pininho que encaixa no carretel, que é justamente para ele trabalhar com uma certa resistência, para o motor puxar ele. Porque se aqui trabalhar solto, ele pode simplesmente desenrolar o arame
Se o arame aqui começa a desenrolar, começa a trabalhar folgado, quando a máquina puxa, ele pode tremer. Se ele faz aquele tremidinho no arame, ele começa a enroscar na máquina aqui, e você pode perder aí metros e metros de arame de solda por conta de um erro do ajuste do freador que está aqui dentro, tá? Então, aqui tem um parafuso Allen, alguns tem uns parafusos sextavado, é onde você ajusta esse freador, beleza? Aqui eu uso um carretel de 5 kg, você pode usar um carretel maior, eu prefiro usar carretéis pequenos, tá? Para não ficar com menos área de arame exposto, para ter menos contaminação, menos sujeira, tá? Como é uma máquina que eu não uso todo dia, como eu costumo dizer, na grande maioria dos trabalhos aqui a gente solda com a solda TIG, tá? Então eu uso eventualmente essa máquina, então eu prefiro estar sempre com um carretel pequeno, que ele está sempre com um arame novo disponível aí, sem contaminação, tá? Aqui eu tenho o motor do alimentador. Então aqui, ó, puxar o carretel para cima, ó, você pode ver que o arame está aqui. Aqui eu tenho as engrenagens, né, que fazem a tração para frente, e aqui eu tenho um conjunto, ó, que eu solto aqui. Eu tenho acesso a essa roldaninha aqui, ó. Essa roldana tem os sulcos que também são de acordo com o arame, tá? Então aqui eu tenho um sulco 0,1, 0,8 e um sulco de 1 milímetro. Então tem que estar atento também para estar com o sulco correto montado aqui, senão a máquina vai ficar patinando o arame e aí não dá certo, né? E não consegue tracionar. Deixa eu parafusar aqui. Parafusando olhando pelo celular não dá muito certo. Aqui. Voltando a tensão. Agora eu vou puxar aqui, ó, a engrenagem. E puxei o ajuste. Aqui, ó, eu tenho um regulador de pressão, tá? Que ele regula a pressão aqui. Esse é um detalhe importante, porque se esse regulador estiver muito apertado, eu posso ter problema na alimentação. Eu posso, se o arame por alguma razão enroscar no caminho, eu posso ter um enrolamento de arame aqui, e aí eu vou perder 3 metros, 5 metros de arame, porque ele simplesmente embolou aqui, tá? Então muita gente perde arame porque ele embola aqui na máquina, porque a máquina está com pressão demais e ele puxa o arame a qualquer custo. Então o arame acaba virando uma bagunça aqui. E se eu tiver com pouca pressão aqui, qualquer enrolamento que eu tiver na mangueira durante a soldagem, ela pode fazer com que o arame patine, tá? E se o arame patina aqui por causa do enrolamento da mangueira, eu tenho falhas lá na ponta, na solda. Começa a faltar arame, começa a pipocar lá, começa a faltar arame e não é bacana, então eu não vou ter uma solda bem feita, né? Ó, aqui, ó, tem um saquinho onde eu guardo algumas coisas da máquina, uma abraçadeira, caso eu precise para as mangueiras. Eu tenho bicos extra aqui, como eu falei, tem que ser conforme o arame, né? E algumas outras roldanas de outras medidas também. Eu deixo aqui dentro do equipamento. Algumas máquinas têm uma tabela, essa aqui tem uma aqui, ó, tá vendo? Também acabam auxiliando aí no processo de soldagem MIG-MAG, né?